Isaac, agora você quer também, né? Vontade. Tá bom, qual que é a sua bênção? Quantos anos você tem? 9. Você vai fazer 10 quando? Daqui a pouquinho, quando der meia-noite, mais alguns dias eu já faço. Que dia do mês que é? Tipo assim, a festa vai ser dia 4, mas o dia do aniversário mesmo vai ser dia 2. Você vai fazer quantos anos, dia 2? 10. Uau! Qual que é a sua bênção? Bom, tipo assim, aconteceu muita coisa nesse ano. A gente viajou, foi pra Porto de Galinhas. É, que bênção, né, filho? Eu fui pra muitos lugares, inclusive me machuquei, mas eu já me curei já. E é bom se machucar, porque tem gente que não sente dor, né? E é isso, eu achei legal compartilhar aqui com vocês. Quem que abençoa a gente para viajar? Quem que abençoa você que te curou? Deus! Aleluia! Deus te abençoe, viu? Terra! Amém, queridos, amém. Queridos, vamos então rapidamente fazer. Você viu, a gente estava com bastante tempo, mas o tempo passa rápido, né? Quero compartilhar com vocês Isaías 54:2. Amplie o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não as impeça, estique as cordas e firme bem as estacas. Feche os seus olhos. Seu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nesse finalzinho de 2025, falta 21 minutos para entrar em 2026, e o Senhor nos deu essa palavra, Pai. O Senhor nos incumbiu de trazer essa palavra para a Tua igreja, uma palavra profética, uma palavra que nós vamos tomar posse dela e nós vamos entrar em 2026 focados nela, Pai. A palavra onde nós entendemos que nós precisamos ampliar o lugar da nossa tenda, estender as cortinas, não impedir, tirar os bloqueios, tirar aquilo que está bloqueando, esticar as cordas e firmar as estacas, Pai. Então fala conosco, fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos, e que possamos sair daqui empoderados de 25 e entrando em 26, Pai, com a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Queridos, nós, pastor Luiz Carlos, que é o pastor sênior lá da sede, ele pediu o direcionamento do Senhor e a gente estava orando na última reunião de pastores que nós tivemos no sábado, e durante essa semana o Senhor deu o tema para a igreja, né, para a multivida do ano que nós vamos entrar agora. O tema, né, que nós vamos caminhar no ano de 2026. Nós estamos vivendo um período de crescimento, de avanço das igrejas. Nós estamos vivendo um período de expansão, de crescimento na África. São 8 igrejas na África, no Nordeste, lá no Piauí, temos algumas igrejas lá. Aqui em Rio Preto, a Zona Sul, em Cedral, tem a Estância Bortoluso, e dentro de Cedral são 2 igrejas. A igreja sede está crescendo e agora comprou uma área de 20 mil metros quadrados na saída para Ipiguá, e vai começar a construir um campus onde vai ser não somente um templo bonito, um templo grande, mas um lugar com projeto social, um lugar que vai atender a comunidade carente, crianças carentes, com aulas de judô, jiu-jitsu, futebol, vôlei, esportes em geral, pintura, costura, empreendedorismo. Vai ser de fato uma escola para a comunidade, bastante projeto social. Futuramente, o mercado solidário para as famílias carentes, atendimento do contraturno, aquelas mães que não têm quem deixar seus filhos no período da tarde. Então, o pastor Luiz Carlos é um homem muito sonhador, muito visionário. Eu lembro em 2015, quando ele apresentou para mim o Projeto Imaginar. Quando a gente faz o Pix, tem lá, Associação Projeto Imaginar. Em 2015, eu estava indo para Sinop com a nossa família, e ele mostrou o projeto que era de um campus, com tudo isso que 10 anos depois está acontecendo.
Então eu lembro quando ele mostrou aquilo, eu falei, meu Deus do céu, a realidade deles era totalmente outra. Eu falei, ele é muito doido, né? Visionário. E o Senhor está cumprindo com ele aqui. E a partir de agora, virando o ano, já começa a entrar lá com máquina, com trator e começa a mexer, já está comprado a área, foi trocado o prédio da igreja. Então, tem tudo a ver com o tema do ano. Você pode colocar na tela para a gente, por favor, amor? Então, o tema que nós vamos entrar em 2026 é bem-vindos ao ano da expansão. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque nós vamos viver um ano de avanço, um ano de crescimento, um ano da expansão do Senhor, um ano da expansão, um ano do avanço, um ano do crescimento, um ano que nós vamos alargar o lugar de nossas tendas, estender bem as cortinas, nós não vamos deixar que nada venha impedir, nós vamos esticar as cordas e firmar as estacas, porque é um ano de crescimento, não só no ministério, mas na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu lazer, nas suas finanças. Você que não viajou esse ano vai viajar o ano que vem, você que não pôde comer num restaurante bom, você vai comer o ano que vem, você que está com dificuldade vai ter um plano de saúde para sua família, você vai alargar o lugar da sua tenda, você vai reformar a sua casa, você vai ampliar aquele cômodo que precisa ampliar, você vai trocar de carro, você vai ser curado da sua enfermidade. É um ano da expansão, é um ano do avanço, é um ano do romper na sua vida. Você toma posse em nome de Jesus? Amém, amém, porque nós entramos no ano da expansão. Aleluia! Deus fala a um povo que parece pequeno quando Ele fala isso para eles. E a ordem não é esperar, mas é se preparar antes do crescimento. É o que nós estamos fazendo aqui, ampliar o lugar da tenda. Fala de mentalidade, fala de fé, fala de mudança de comportamento. Deus começa trabalhando por dentro, no nosso interior, antes de fazer algo por fora. Eu disse que o pastor Luiz Carlos me mostrou uma maquete de 10 anos atrás. Então Deus já vinha trabalhando na mente, já vinha trabalhando no coração, trazendo a visão. Então não há um crescimento externo sem uma expansão interna. Não existe, não tem como algo acontecer de forma externa se eu não mudar primeiro a minha mentalidade. Quando o Moisés tira o povo do Egito para chegar rumo à terra de Canaã, em vários momentos o povo saiu do Egito, mas o Egito não saía do povo. E eles tinham saudades de comer as coisas do Egito, eles tinham saudades da vida de escravo, e não era isso que Deus tinha para aquele povo. Deus tinha uma terra prometida que manava leite, que manava mel, que produzia mel, e era um lugar onde eles iriam produzir a sua própria comida, as suas próprias casas, eles iam criar os seus animais. Era um lugar que Deus tinha, mas não, eles começaram a olhar para trás. E não houve naquele povo uma mudança de mentalidade, o que fez eles ficarem rodando em círculos no deserto por 40 anos. Queridos, não há crescimento externo sem que haja uma expansão interna na nossa mente, sem que haja uma mudança na nossa visão, uma mudança de mentalidade. Eu quero fazer uma pergunta para você: a sua fé ainda está limitada ao que você já viveu? As suas experiências que você já passou? Você consegue crer em algo maior do que a sua realidade atual? Talvez a sua realidade atual é essa: é um carro velho, é uma casa pequena, é um emprego que eu não estou feliz. A minha realidade é: eu não consigo comer num restaurante bom, Você consegue enxergar em algo maior que isso? Você consegue expandir primeiro na sua mente, primeiro na sua visão, para depois você receber do Senhor? Porque Ele já falou: alarga, amplie o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Cortinas maiores, queridos, significa espaço para pessoas, sonhos e responsabilidades. Deus espera uma atitude clara. Ele fala assim: estenda bem, arrume bem, estique bem. O que você precisa estender hoje? O Senhor pergunta.
O que precisa ser estendido bem? É o seu tempo a sós com o Senhor? É o seu servir na casa do Senhor, na obra? O que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelas pessoas? Como que está o seu compromisso, o seu comprometimento, o seu amor com o próximo? Hoje eu conversava com a minha mãe de manhã, e ela tem uma prima de São Paulo, família toda com câncer, a irmã com câncer, a mãe com câncer, 2 morreram. Ela abriu mão de um restaurante em São Paulo, veio para Barretos para cuidar da sua irmã, cuidou da sua irmã até a irmã morrer. A irmã morreu, ela continuou morando em Barretos, fazendo trabalho voluntário, e ela trabalha de dia de garçonete, à noite de garçonete, num trailer, paga sua pensão e ela fica servindo aquele povo. E ela fala: não há alegria maior em poder servir o povo. Será que nós não precisamos servir um pouco mais? Ajudar um pouco mais? Não pensar somente na gente, mas pensar no meu próximo, pensando nas pessoas? O Senhor faz essa pergunta para nós hoje: o que você precisa estender hoje? E continuando o versículo: amplie o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não as impeça. Significa remover os bloqueios, não impeça. Há crescimento que Deus quer dar, mas nós impedimos. Muitas vezes o Senhor quer nos fazer expandir, o Senhor quer que nós cresçamos, mas nós mesmos criamos bloqueios, nós mesmos impedimos o crescimento que Deus tem para nós. Muitas vezes é o medo, muitas vezes é a falta de fé, muitas vezes é a incredulidade, muitas vezes é a acomodação, talvez o pecado, aquele pecado de estimação que me persegue. Mas pastor, eu venho na igreja, eu peço perdão, eu me reconcilio, quando eu vejo eu caio de novo. Queridos, todo pecado tem nome. Dá nome para o seu pecado. Hoje é o dia de você abandonar esse pecado. Esse pecado que só você sabe, esse pecado que está em oculto. Talvez é um vício, talvez é um vício oculto que você tem, talvez é o site que você visita, talvez são as coisas que você cobiça, talvez é a mentira, talvez é o roubo, talvez é um adultério, talvez, não sei. O pecado tem nome, e você tem que colocar um nome nele e falar: eu rejeito em nome de Jesus o que está me impedindo de estender bem as cortinas. Nessa noite, 2025 vai ficar para trás. Eu vou aproveitar a virada do calendário para ampliar a minha tenda, para esticar bem as cortinas e tirar tudo aquilo que está me bloqueando, tudo aquilo que está me parando. E continuando o versículo, vai dizer assim: estique bem as cordas. Esticar cordas é preparar a estrutura para algo que ainda não chegou. Esticar a corda é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos com as nossas salas, que aquilo ali era um muquifo, aquilo ali tinha rato morto. Quando nós assumimos há um ano atrás, tinha rato morto, tinha dezenas de escorpiões, tinha sujeira, urina, gambá correndo em cima do telhado, vazando água para todo lado. Nós arrumamos, nós estamos estendendo a cortina, nós pintamos, nós trocamos forro, nós estamos fazendo, nós pintamos o chão, nós colocamos ar-condicionado, nós estamos nos preparando para o que o Senhor vai fazer, para o que o Senhor vai entregar para nós. Então nós devemos esticar as cordas, é preparar a estrutura para aquilo que Deus ainda não entregou, para aquilo que ainda não chegou. Isso é fé prática, é agir como quem crê. Que atitudes mostram que você realmente crê no que Deus te prometeu, queridos? Que atitudes que você tem, que você realmente fala assim: não, eu creio naquilo que o Senhor me prometeu, e isso vai acontecer. E continuando o versículo: firme bem as estacas. Isso quer dizer, coloque, é fundamento, tem a ver com fundamento, tem a ver com profundidade espiritual. Firmar as estacas. Quanto maior a tenda, mais firmes precisam ser as estacas. Quanto maior o projeto, mais profundo você deve estar em Deus. Tudo que é maior exige mais esforço, mais trabalho, mais sacrifício, mais profundidade espiritual. Essas estacas representam o fundamento espiritual. O que é isso? É a palavra, é a oração, é a obediência, é a vida com Deus, são as disciplinas espirituais, o seu tempo a sós com o Senhor, o jejum, a meditação na palavra, o seu tempo de solitude com o Senhor. Isso tudo é estaca firmada.
A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está crescendo em tamanho e profundidade? A sua estrutura espiritual sustenta o crescimento que você tem pedido? Porque às vezes você está pedindo para crescer, mas você não tem estrutura para crescer. Porque quando você crescer, a Bíblia fala assim que a quem muito é dado, muito é cobrado. Será que você tem estrutura para isso? A sua estrutura espiritual sustenta o crescimento que você pede para Deus hoje? Queridos, eu quero concluir rapidamente esse versículo, porque Deus não manda ampliar tendas sem propósito. Se Deus mandou ampliar, se Deus mandou estender, se Deus mandou esticar e firmar, é porque Ele vai trazer crescimento para você. Eu quero te convidar a ficar de pé.